Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui e nesse vídeo eu vou estar falando sobre a aposentadoria por idade. Tem muitas pessoas ainda que têm dúvida, principalmente depois da reforma da Previdência de 2019. Algumas pessoas têm dúvidas sobre a aposentadoria por idade. Lembrando que nesse vídeo eu vou estar falando sobre a aposentadoria por idade. Questão da aposentadoria por contribuição, depois eu vou estar trazendo um vídeo aqui falando sobre isso também. Aposentadoria por idade, mesmo você completando uma certa idade, que eu vou estar falando aqui, você tem que ter tem que ter um certo mínimo de contribuição para o INSS. Não existe essa aposentadoria sem você ter contribuído para o INSS. Mesmo aquelas pessoas que aposentam por trabalhador rural, agricultor, trabalha na roça, mesmo essas pessoas, pescador, entre outros, mesmo essas pessoas têm que ter um certo mínimo de contribuição para o INSS, senão não consegue se aposentar. Tem muitas pessoas que, quando chega a certa idade lá de se aposentar, tem dificuldade, porque às vezes a pessoa não fez algumas contribuições, mas não fez o máximo de contribuição para o INSS. O mínimo, no caso, que para você se aposentar por idade, você tem que ter no mínimo 180 contribuição para o INSS, no caso 15 anos para o INSS. Sem isso aí, algumas pessoas até conseguem, às vezes a pessoa faz o pedido dentro do INSS, tem o benefício negado, aposentadoria no caso, e às vezes entra com ação judicial e acaba conseguindo, mas é bem difícil. Para você não ter problema nenhum e conseguir, dando entrada dentro do INSS e conseguir a aposentadoria, você tem que ter a idade mínima lá, que é para aposentadoria por idade, e a 180 contribuição para o INSS. Beleza? Vou estar falando nesse vídeo aqui qual é a idade mínima para você estar se aposentando por idade, tanto para a mulher quanto para o homem. Aqui, ó, a idade mínima para requerer a aposentadoria por idade muda anualmente. Em 2022, os homens precisam ter 65 anos completo e as mulheres 61 anos e 6 meses. No ano que vem, a idade mínima para as mulheres será de 62. No caso, em 2022, que é o ano que a gente está, para os homens é 65 anos e para as mulheres é 61 anos e 6 meses. Ano que vem, 2023, vai ser 62 anos para as mulheres. Entretanto, em ambos os casos é necessário, não, desculpa, é essencial ter 15 anos de contribuição junto ao INSS. Como eu estava falando, os homens em 2022, 65 anos para se aposentar por idade, e as mulheres 61 anos e 6 meses. E ter 180 contribuição para o INSS. No caso de você ter repagado certinho todos os anos, dá 15 anos no caso. Lembrando que às vezes a pessoa fala, é 15 anos ou 180 contribuição. Por que eu falo isso? Porque 180 contribuição, no caso 180 meses, vai dar certinho 15 anos. Mas às vezes como a pessoa não pagou os 15 anos completos, às vezes você pagou, sei lá, 2, 3 meses em um ano e os outros anos você pagou completo. Então, para isso é importante ser 180 contribuição. E você, se for homem, ter 65 anos completo. E se for mulher, ter 61 anos e 6 meses. Isso em 2022. Ano que vem, para os homens não vai mudar. Vai subir 6 meses, aumentar 6 meses para as mulheres. No caso, eu estou falando aqui aposentadoria por idade, entendeu? Aposentadoria por contribuição. No caso, vou estar trazendo outro vídeo depois para estar falando aqui, beleza? Vale mencionar que a idade mínima para obter este modelo de aposentadoria pode ser reduzida em 5 anos no caso dos trabalhadores rurais de ambos os sexos, visando a continuidade do exercício profissional, seja no formato individual ou por meio de regime de economia familiar. Como eu estava falando,
No caso de trabalhador rural, aquele agricultor, pequeno agricultor, o pescador, essas pessoas, elas diminuem no caso 5 anos. 5 anos. No caso, na verdade, a mulher diminui até mais, porque no caso do trabalhador rural, para a mulher, se aposenta com 55 anos, 55 anos mulher, e homem é 60. Então, no caso, a mulher, no caso, como eu estava falando aqui, sem ser agricultor rural e sem ser pescador, entre outros. A mulher 61 e 6 meses, ano que vem vai ser 62. E no caso da mulher, trabalhador rural, pescador, entre outros, essa é 55. E no caso dos homens, agricultor, é 60. E no caso que eu estava dando exemplo primeiro aqui, é 65. Se você não for agricultor, não for pescador, é 65. Nesses dois últimos casos mencionados, a inclusão do pequeno produtor rural, pescador, artesanal, extrativistas, indígenas, entre outros. Como eu estava falando aqui, esses grupos de pessoas que eu falei aqui por último, essas pessoas conseguem se aposentar. A mulher com 55 anos e o homem com 60. Lembrando que esse grupo de pessoas que eu falei por último aqui, mesmo sendo o agricultor, o pescador, essas pessoas, agricultor rural, pequeno agricultor, essas pessoas têm que ter também no mínimo 180 contribuição para o INSS. Se isso a pessoa não consegue, é importante. Infelizmente algumas pessoas ainda têm dúvida referente a isso. A pessoa fala, aposentadoria por idade. A pessoa acha que o cara chegou à idade, no caso aqui, o pequeno agricultor, o pescador, 55 a mulher e 60 o homem, ou no outro caso que eu estou falando aqui, 61 e 6 meses a mulher e 65 o homem, chegou essa idade, a pessoa vai lá dar entrada e vai conseguir. E não é isso. Você tem que ter a idade completa e ter 15 anos de contribuição, no caso, 15 anos de contribuição completa, e 180, no caso vai dar 180 contribuição por INSS. Aí se você tiver isso, e a idade já completa, se você der entrada, você vai conseguir. Normalmente, às vezes demora alguns meses aí após você dar entrada para sair, porque infelizmente o INSS é muito lento mesmo. Qualquer benefício que você vai pedir é muito lento. Mas após sair, os atrasados meses para trás, desde que você deu entrada, você consegue receber todos quando sai. Então, você vai ter, assim, que esperar só demora mesmo. Você deu entrada, demora um pouco para estar saindo, mas se você tiver isso, que exige a sua documentação, tudo, idade completa, as 15, o 180 contribuição, você não vai ter problema. Às vezes as pessoas têm problema de se aposentar por causa disso. Mesmo aquelas pessoas que vão se aposentar por idade, que é o que eu estou falando aqui. As pessoas chegam o máximo ali da sua idade de se aposentar por idade e não tem a quantidade de contribuição que o INSS que precisa para você estar se aposentando. No caso, 180 contribuição. Aí a pessoa vai ter que esperar mais alguns anos, contribuir mais, até chegar às 180 contribuições para poder conseguir se aposentar. Eu acho isso um exagero, o cara, no caso, pequeno agricultor, o cara vir se aposentar com 60 anos. E também aquelas outras pessoas, no outro grupo que eu estou falando aqui, no caso o homem com 65 e a mulher com 61 e 6 meses, e no ano que vem ainda vai, infelizmente, não vai aumentar mais 6 meses. E no caso o pequeno agricultor aí, 55 a mulher e 60 o homem. Infelizmente, depois da reforma da Previdência 2000 e reforma da Previdência 2019, só complicou mais para as pessoas que aí se aposentar. Também complicou bastante também para as pessoas que vai se aposentar depois da reforma, aquelas pessoas que aí se aposentar por tempo de serviço, no caso, que depois vou estar trazendo um vídeo aqui falando sobre isso. Beleza? Espero que tenha dado para você entender aí. Fica com Deus, boa sorte para você
e até o próximo vídeo.